E nós marcamos aqui esse evento, essa palestra, em virtude do prazo final que se avizinha aí para mudança de regime, para uma migração de regime, uma adesão ao FUNPRESP. E como as entidades de classe, a própria federação, os outros sindicatos, divulgaram alguns vídeos, fizeram alguns trabalhos e palestras no intuito de esclarecer a respeito dessa questão, mas a gente continuou recebendo aqui algumas demandas, algumas dúvidas por parte do sindicalizado, e o jurídico efetuou um estudo e nós divulgamos pelo site o posicionamento do sindicato a respeito disso, mas as dúvidas persistiram e a gente vem ainda recebendo alguns questionamentos, principalmente com questão às características, às especificidades da carreira policial. Então, nós buscamos, através da parceria com o escritório Rodrigo Machado, que nos dá assistência jurídica, que é contratado pelo sindicato, e ele nos apresentou essa solução de um especialista na área para tirar essas dúvidas, para fazer esse debate, esse bate-papo, traçando todas as nuances, as variáveis possíveis aqui para a gente ver se tira todas essas dúvidas. A gente imaginava que a presença ia ser um pouco maior, então vocês têm a responsabilidade também de difundir isso aí junto aos colegas que tiverem dúvida. E como uma solução também para os que não estão presentes, a gente vai divulgar, está sendo filmado tudo isso aqui, a gente vai divulgar um vídeo com a palestra inteira, com a íntegra. Tá? E depois, terminando a palestra, vamos abrir espaço para vocês tirarem todas as dúvidas. Vou passar a palavra para o Rodrigo para as apresentações, e depois o André, nosso diretor jurídico, vai presidir a mesa e conduzir os trabalhos aqui, tá bom? Diva. Estratégico aqui. Ligou. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é Antônio Rodrigo Machado. Nós temos aqui a grande tarefa de conduzir a assessoria jurídica do sindicato nas mais diversas áreas. E a área previdenciária é uma área muito sensível. Nós estamos passando por um momento chave de definição de escolhas individuais de cada um dos servidores em âmbito federal e especificamente na Polícia Federal. A Bianca, que é a minha sócia, que está responsável conduzindo essa área do sindicato, do escritório agora, nessa reta final aí para a escolha dos policiais federais, e a pedido tanto do presidente Cunha quanto do nosso diretor jurídico André Ruzzi, nós convidamos o José Ailton, que nos foi apresentado por uma amiga querida que trabalha junto com ele, que é a Thaís Riedel, e nós temos como principal objetivo dessa noite trazer elementos, trazer caminhos, trazer possibilidades para que cada um possa fazer a melhor escolha para a sua carreira profissional. Claro que é um tema que ainda vai render muitas controvérsias e resultar provavelmente em alguns embates jurídicos acerca de diversas questões, diversas consequências dessa escolha feita por cada um aqui, e nós estaremos preparados para, durante todo o percorrer desse caminho, ao longo da vida funcional de vocês, para a gente estar prestando assessoria jurídica também em caso de controvérsias. Queria agradecer o José Ailton pela presença aqui. Tenho certeza que vai ser um momento muito importante para que cada um aqui saia um pouco mais de convicção acerca do caminho que vai trilhar a partir de agora em termos de vida previdenciária, chamemos assim. Então, agradecer ao presidente, ao Cunha, ao diretor jurídico André Ruzzi e a todos que estão aqui presentes para que a gente possa fazer dessa noite uma noite de esclarecimentos e informações importantes para a carreira de cada um. Muito obrigado. Boa noite. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. José Ailton Lages de Diana Júnior, advogado, ele é especialista em Direito Previdenciário pelo INESP, São Paulo, membro do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, advogado do Núcleo Previdenciário da Advocacia RI há 5 anos, com experiência em Direito Administrativo, Constitucional, Previdenciário e Processual Civil. Agradecer a presença de todos e dizer que o objetivo do Sindipol é trazer um especialista de fora do sistema, que não seja vinculado ao FUNPRESP, que não seja vinculado à administração, que não seja vinculado ao Sindipol. Muito boa noite, queria agradecer o convite, agradecer
o Dom Antônio, o presidente Cunha, nosso diretor jurídico André. E o prazo para adesão a esse regime de previdência complementar, pessoalmente, ele se encerra agora na próxima sexta-feira, e pelo sistema eletrônico a gente ainda pode optar até o final do sábado à noite, até as 23h59. Vocês já devem ter ouvido muito falar desse tema nos últimos dias. Hoje saiu uma reportagem do UOL dizendo que a adesão ao regime de previdência complementar foi baixíssimo, tanto por um desestímulo do governo, quanto pela falta de informação, quanto também pelas inconsistências apresentadas no cálculo do benefício especial. Nós vamos tratar aqui esses pontos polêmicos, e tratar principalmente dos riscos atuais, dos riscos futuros e também do que é esse novo regime de previdência complementar. A gente sempre começa falando que o direito previdenciário ele sempre veio para proteger esses riscos sociais. Desde o início a gente tem uma segurança para que nos momentos de dificuldade, que são os momentos da ocorrência do risco social, a gente esteja protegido por um sistema. Quais são os riscos sociais hoje que o nosso sistema previdenciário protege? Protege a velhice, que é a idade avançada, protege a incapacidade, protege a maternidade, protege a questão do preso lá no regime geral de previdência social, que é o auxílio reclusão, e todos os outros riscos sociais abrangidos pelo direito previdenciário, eles devem ser considerados nessa questão da evolução que nós vamos tratar aqui agora. Nós temos uma mudança de paradigma que ocorre no nosso sistema previdenciário com a emenda constitucional número 3 de 93. Antigamente, nós tínhamos um sistema em que a aposentadoria e a concessão de benefício era tida como um prêmio. Nós estávamos até conversando mais cedo, o servidor público, quando se aposentava, ele passava até a ganhar mais do que ele ganhava quando em atividade, porque o governo dava um estímulo, dava um plus para aquele período que ele contribuiu com sua força de trabalho para o sistema do governo. Então, hoje nós não temos mais essa visão de sistema previdenciário como uma premiação, como um prêmio. Nosso sistema hoje ele é um sistema contributivo. Nós tivemos sucessivas reformas previdenciárias desde a nossa Constituição até a gente chegar nesse atual regime que nós temos. Não é aplicado para a categoria de vocês, que tem uma integralidade, uma paridade por força de legislação especial, mas nós saímos de um sistema geral de integralidade para ingressar num sistema de média. E hoje nos aparece um novo sistema, que é o sistema de previdência complementar, que poucos sabem de fato como ela funciona. E nós temos ainda que tratar as perspectivas de reformas futuras. Ano passado e esse ano nós fomos assombrados com uma possibilidade de reforma da Previdência, um texto que foi apresentado 2 substitutivos, que ninguém sabia mais o que iria ser levado à votação, e que deixou a gente numa insegurança jurídica muito grande para definir os nossos próximos passos da nossa Previdência. Muito se fala nesses atendimentos sobre o direito à integralidade e paridade. A gente tem às vezes uma visão do que é a integralidade e a paridade, mas eu trouxe aqui o conceito para que a gente não repita algumas informações que veio até com a própria emenda constitucional 70, que seria uma situação relativa a 100% da média. Aqui a integralidade, quando eu disser integralidade, eu quero que a gente entenda como o direito ao recebimento dos proventos calculados com base na última remuneração do cargo efetivo que se der à aposentadoria. Por que é importante a gente tratar disso? Porque com a reforma a gente tem uma previsão de alteração do sistema de integralidade para um sistema de média. Nós temos hoje para outras categorias um sistema de média aritmética dos 80% maior salário de contribuição, compreendidos entre julho de 94 até o mês anterior à aposentadoria, que possivelmente passará a ser considerado a média dos 100% salário de contribuição. Eu acredito que tem muitos servidores aqui que não iniciaram já uma vida laboral, uma vida contributiva,
como policial federal, seja como agente, seja como escrivão. Muitos geralmente vêm de outros cargos públicos ou da própria iniciativa privada. Quando a gente trata dessas situações, a gente levanta esses pontos porque tudo isso vai interferir na nossa análise quanto à migração ou não para o regime de previdência complementar. Paridade, o direito de ter os proventos serviços na mesma data e proporção que ocorrer a alteração ou modificação na remuneração dos servidores que estão em atividade. A paridade é um grande direito que ainda se mantém aqui para essa carreira, mas é um direito que possivelmente vai cair em desuso. É muito temerário quando a gente fala dessa paridade, e hoje todo servidor, se você perguntar, todos querem aposentar com a integralidade, com a paridade. Mas nem todos talvez tenham informação de que o reajuste anual, de acordo com o índice definido para os benefícios do regime geral de previdência social, pode ser superior à paridade. Mas a gente vem com esse conceito histórico de que a paridade sempre foi um grande direito. Enquanto ele for um grande direito, a categoria tem que brigar para manter. Só que ano passado nós tivemos a publicação da emenda constitucional 95, que limita os gastos públicos, estipula teto para os gastos públicos. Então, diversos analistas já acenaram para a impossibilidade de concessão real de reajustes e vantagens para diversas categorias. Aí a gente volta na questão, será que a paridade de fato para os próximos 10, 20 anos vai ser um grande direito? Ou será que o reajuste anual pode ser maior? Eu trago a noção aqui do Distrito Federal. No Distrito Federal, um estudo que nós levantamos, as carreiras do Distrito Federal, nos últimos 6 anos, tiveram reajustes menores do que a paridade aplicada, do que o reajuste anual aplicado naqueles anos. Ou seja, a paridade é um direito que está entrando em desuso. Você vai ter um grande direito que vai ser inaplicado em razão de outros reajustes serem melhor que a própria paridade. Com relação a essa situação que nós falamos da manutenção da paridade e integralidade, em outras palestras a gente sempre faz a divisão dos servidores que ingressaram no serviço público, no cargo efetivo, até 31 de dezembro de 2003, que ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004 até a data da publicação da Lei 12.618, que autoriza a criação das entidades de previdência privada, porque a gente faz a separação de quem tem integralidade e quem tem média. Nessa nossa conversa aqui, eu quero que vocês esqueçam um pouquinho a situação da média, porque é assegurado a integralidade para vocês, mesmo após a entrada em vigor da emenda constitucional 41. Então nós temos já posicionamento tanto da AGU, quanto do STF, quanto do TCU sobre o tema. É uma situação que vira e mexe, é noticiado. Será que ainda assim eu tenho integralidade? Será que depois da instituição do regime de previdência complementar, se algum servidor tomar posse em momento posterior, será que ele já está incluído nesse regime de previdência complementar? É algo que está sendo trabalhado para que o servidor tenha o direito de optar. Nós não vamos trabalhar aqui com a FUNPRESP sendo o pior dos mundos e o regime atual sendo a melhor hipótese de aposentadoria. Nós vamos apresentar alguns elementos para criar uma ideia, gerar a dúvida para a gente questionar se compensa ou não fazer a adesão a esse regime de previdência complementar. O que é esse regime de previdência complementar? O regime de previdência complementar, muito embora ele tenha sido autorizada a criação das entidades de previdência com a Lei 12.618, a emenda constitucional número 20 de 1998 já dizia para os estados e municípios e para a União: olha, a partir de agora, você pode limitar o valor das aposentadorias e pensão ao valor estabelecido para o limite máximo do teto do regime geral de previdência social. Só que para isso você tem que criar uma legislação específica. Passaram diversos anos, a União veio fazer isso só em 2012. O Distrito Federal começou a caminhar com esse tema no ano passado. Alguns outros estados e municípios já têm
legislação complementar autorizando a criação de fundações para gerir a previdência complementar dos servidores públicos. Essa lei 12.618 é a lei que a gente está tratando, que de fato instituiu o regime de previdência complementar. As datas de corte, que a gente chama para ingresso nesse sistema de regime de previdência complementar de ingresso na FUNPRESP, estão estabelecidas da seguinte forma: para quem tomou posse no Executivo até 4/2/2013, para quem tomou posse no Legislativo até 7 de maio de 2013, esse plano, lembrando que ele se vinculou ao plano do Executivo, e o Judiciário, que tem um plano próprio até 14/10/2013, que é a data em que foi aprovada as portarias de criação dessas fundações. Essas entidades, elas têm uma organização autônoma, e o regime de investimentos, o regime de recursos dele é um regime de capitalização. Como que funciona o nosso regime próprio de hoje? Eu tenho a minha contribuição como servidor de 11%, eu tenho a contrapartida da União de 22%, esse dinheiro cai no caixa do Tesouro. O Tesouro não vincula esse valor para pagamento de aposentadoria e pensão, e muito menos capitaliza esses valores, que talvez seja uma das principais críticas do sistema atual. Esse valor, do jeito que ele entra no caixa, ele é aplicado, ele entra na conta do Tesouro e cai tudo em um balaio só. Esse valor ele não fica destinado a pagamento de aposentadoria e pensão, já que o Tesouro, ele que vai arcar com essas aposentadorias. Nós tivemos em alguns regimes próprios uma ideia que partiu lá desde 2007, que era o chamado regime de segregação de massas. Não ocorreu aqui na União. O regime próprio da União não é um regime próprio que está quebrado. O regime próprio dos municípios e dos estados, sim. A União sempre foi muito cautelosa com relação a alguns direitos, né? A União foi o primeiro ente público que acabou com a licença-prêmio, acabou com a utilização dela para contagem como tempo de contribuição, e a União criou uma série de gratificações que não são incorporadas quando da aposentadoria, não tendo reflexo para os aposentados. Então, a União sempre foi mais cautelosa que os estados e os municípios. Esse regime de segregação de massas, que começou lá em 2007, visava separar os servidores em fundos, sem mudar regramento de aposentadoria, sem mudar regramento de cálculo, para que um fundo ficasse por conta do Tesouro e o outro fundo ficasse por conta de capitalização. A União não fez isso, mas muitos estados que fizeram e deu certo, tiveram superávit nas contas da Previdência. No entanto, por outras medidas de governo, muitos estados e municípios retrocederam no sentido de desfazer esse regime de segregação que vinha dando certo. No regime atual, a gente tem a União colocando como contrapartida os 22%, e no regime de previdência complementar, a gente vai ver mais para frente até que ponto que a União vai chegar com a nossa contribuição. A União, mesmo assim, permanece como patrocinadora e garantidora das aposentadorias de vocês. A responsabilidade da aposentadoria, mesmo migrando para o regime de previdência complementar, até o teto do regime geral de previdência social e o pagamento do benefício especial, é garantida pela União. A terceira parte, que é o grande lance, da gente saber se vale a pena ou não. Os nossos servidores, eles têm contribuição sobre o valor limite do teto do regime geral de previdência social, e tem uma possibilidade de adesão facultativa ao plano de previdência complementar. Então, a gente tem que pontuar nesse aspecto que aderir, que migrar para o regime de previdência complementar não significa automaticamente aderir à FUNPRESP. Por quê? O plano ofertado para a FUNPRESP é uma adesão facultativa. É uma previdência complementar como qualquer outra que você faz em uma entidade aberta. Só que é uma entidade fechada, onde se tem ali somente
integrantes vinculados por um mesmo empregador. Os servidores antigos, eles podem optar, como a gente já disse aqui no início, até o dia 27, de forma pessoal, e até o dia 28 pelo SEI, até as 23h59. A contribuição ela vai ficar limitada ao teto do regime geral de previdência social. A contribuição do FUNPRESP vai variar de 7,5% a 8% no FUNPRESP do Executivo, que é o FUNPRESP que vai gerir esse plano de aposentadoria de vocês. E o FUNPRESP JUDE tem um regramento diferente, sendo que a União ela entra com a mesma alíquota que nós escolhermos. A indicação para quem migra de imediato já é que se faça a opção pelos 8,5%. Isso com base em estudos de especialistas do mercado financeiro. E além desses 8,5%, eles indicam o quê? Que a gente busque também o limite máximo de dedução do imposto de renda que nos é retido na fonte. Então, além dessa contribuição de 8,5%, eventualmente alguém que migrar para o regime de previdência complementar e aderir ao FUNPRESP, seria interessante não apenas contribuir os 8,5%, mas contribuir uma cota adicional para a gente resgatar o nosso imposto de renda, pelo menos parte do imposto de renda, até 12%. Quando os analistas ligados ao FUNPRESP, eles dizem, olha, aqui a gente tem um incentivo tributário. Tem incentivo tributário? Tem. Tem um benefício tributário que é a possibilidade de dedução do imposto de renda. Mas se eu faço um PGBL e uma entidade aberta de previdência junto com o banco, eu contrato esse plano, eu também tenho isso? Também tenho. Então, o que se vende como uma grande vantagem, calma lá, eu também tenho. De forma autônoma, sem me vincular à FUNPRESP. Caso o servidor ele opte pela migração para o regime de previdência complementar e pela adesão ao FUNPRESP, ele vai ter a remuneração de aposentadoria, os proventos constituídos de 3 parcelas. O limite do teto do INSS, o benefício especial, mais o FUNPRESP. Aqui a gente já tem a nossa primeira dúvida com relação à segurança jurídica dessa forma de aposentadoria. O teto do INSS hoje é um determinado valor, R$ 5.545,80, mas alguns possíveis candidatos já têm se manifestado no sentido de que pretendem reduzir o teto do regime geral de previdência social. Tem impacto para a gente? Tem impacto para a gente. Se o teto é 5, não há impedimento constitucional para que se diminua o valor do teto. Há um impedimento para que aqueles que estejam recebendo o valor do teto não venham a receber um valor inferior. A gente tem que avaliar nosso cenário político e nosso cenário econômico para quando a gente pensar em fazer essa adesão ao FUNPRESP e a migração para o regime de previdência complementar. No regime próprio hoje, como que funciona? A gente vai receber a nossa aposentadoria, de acordo com a integralidade, de acordo com o valor da nossa última remuneração, e a única limitação que a gente tem é o teto do funcionalismo público. Só que será que essa regra vai durar até o momento da nossa aposentadoria também? Uma crítica, um questionamento para o regime atual. Qual que é o grande incentivo da migração? O pagamento do chamado benefício especial. Esse benefício especial ele é apurado de forma a compensar o servidor que aderir ao regime de previdência complementar pelas contribuições que ele já realizou em valores superiores ao teto do regime geral de previdência social. Então, esse benefício especial ele é calculado conforme uma equação matemática, mas a gente, na última semana, foi surpreendido com a declaração, depois de muitas entidades alertarem o Ministério do Planejamento, o CIGEP, o Ministro do Planejamento, por fim, admitiu que o quê? Há um erro no cálculo do benefício especial. Esse erro leva o valor do benefício especial para baixo ou para cima? Para cima, de modo a inflacionar o valor e induzir o servidor de que lá no futuro ele vai receber um valor maior do que realmente deveria ser se a fórmula de cálculo estivesse sendo aplicada de forma correta.
Esse benefício especial tem uma série de situações que ainda é questionado. Dentro da fórmula de cálculo dele, uma das situações leva em consideração o tempo de contribuições vertidas para regime próprio. Aí começa, mas eu trabalhei num município que não tinha regime próprio. Primeiro questionamento. Ah, mas eu trabalhei no serviço militar. Está fora também, mas já houve questionamento. Ah, mas eu trabalhei só para o regime próprio da União, não trabalhei para outros regimes próprios. Isso vai contar também com relação à quantidade de contribuições vertidas para a União ou não. Eu considero só as contribuições para a União ou considero as contribuições para todos os RPPS? Diante de diversas dúvidas que foram surgindo, diversos questionamentos e que afetam diretamente a decisão de vocês com relação à migração, a consultoria jurídica da AGU resolveu emitir um parecer em resposta a uma consulta formulada pelo Ministério do Planejamento, dizendo sobre a natureza jurídica desse benefício especial. É um parecer ainda que não se encontra aprovado, é um parecer que não vincula, é um parecer que não cria um direito adquirido, não traz uma segurança jurídica, só manifesta a posição daquele determinado servidor que posicionou daquela maneira. Muitas entidades têm colocado como se esse parecer ele trouxesse uma segurança jurídica para a gente, o que não é verdade. Esse parecer, inclusive, está em confronto com uma resolução editada recentemente, uma resolução conjunta editada pelo STF e pelo Ministério Público da União, que fazem parte do FUNPRESP-JUDE. Lá, eles calculam o benefício especial de uma determinada forma, uma interpretação extensiva das contribuições realizadas para o regime próprio da União, para abranger as contribuições feitas para o Distrito Federal para os estados e municípios. Ou seja, o cálculo hoje do benefício especial para os servidores da União é maior que o cálculo do benefício especial para os servidores do Executivo. Por quê? Está ocorrendo divergência na interpretação da lei. Uns estão aplicando de forma extensiva, outros de forma restritiva, e isso afeta diretamente o valor do benefício especial. Alguém já teve a oportunidade de fazer a simulação do benefício especial no site da CIGEP? Aquele valor já está errado. Aquele valor ele se encontra de 10% a 15% superior ao valor que de fato seria devido, por aplicação dessa sistemática de cálculo. Ele considera o 13º salário como uma parcela somada à remuneração do mês de dezembro. Ele não considera o 13º como uma parcela autônoma. E quando ele faz isso, ele interfere na média dos 80% maiores salários de contribuição. Só de se fazer isso, ele já causa uma variação a maior do valor que é devido a título de benefício especial. E não apenas isso, durante 3 meses do ano de 2007, a CIGEP ainda aplicou o IPCA, não de acordo com a tabela oficial, mas um índice 2% a maior em cada mês. Foi erro material? A gente não sabe. A gente questiona por quê. Esse dado influencia na nossa escolha. É um dos principais dados que vai influenciar a nossa migração para o regime de previdência complementar ou não. Quais são as condições para a gente ter acesso ao benefício da FUNPRESP? A gente precisa completar os requisitos de aposentadoria no RPPS e tem ainda carência de 60 meses, ou seja, se migrar e aderir, só tem acesso ao benefício daqui 5 anos. Se a reforma mudar os requisitos de acesso às aposentadorias, não mexe em valores relacionados ao FUNPRESP, mas a regra de acesso muda, eu só vou ter acesso àquela minha aposentadoria conforme as novas regras estabelecidas. Então, migrar para o regime de previdência complementar também não significa que eu vou garantir minhas regras atuais. Não tem absolutamente nenhuma ligação com os nossos requisitos de aposentadoria hoje. Considerado ainda que a gente está com uma reforma da Previdência batendo nas nossas portas. A gente tem alguns outros benefícios previstos lá na FUNPRESP e que a gente tem que comentar. Um deles é o benefício por sobrevivência do assistido. O que a FUNPRESP faz?
O valor do cálculo do benefício devido pela FUNPRESP é considerada a rentabilidade, a reserva matemática acumulada e a sua expectativa de vida. Então, eles consideram uma tábua de expectativa de vida homologada pelo IBGE. E se você atingir a determinada idade prevista como expectativa de vida, automaticamente o seu benefício tem uma redução para 80% do valor recebido. Mais ou menos como se a FUNPRESP dissesse para você, olha, se você não morrer antes dessa data, você vai ter uma diminuição no valor do seu benefício. Na FUNPRESP Jude a diminuição ainda é maior, por isso que muitos dizem que a FUNPRESP Jude ela é mais sustentável que a FUNPRESP do Executivo. Ela reduz esse valor para 70% da última parcela recebida. Uma das vantagens da FUNPRESP é que você não tem diferenciação, como você tem aqui no serviço público, acerca de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Aqui, se a gente é incapacitado em decorrência de doença grave, contagiosa ou incurável, a gente tem uma determinada fórmula de cálculo do nosso provento de aposentadoria. Se a gente é cometido com uma moléstia profissional, a nossa aposentadoria por invalidez também tem uma outra fórmula de cálculo. Lá na FUNPRESP não. Independentemente da causa da incapacidade, o cálculo é o mesmo. Isso é algo que pode ser vantajoso? Sim. É algo que pode ser considerado como um ponto positivo, porque isoladamente não faz muita diferença. Mas se é um servidor que ele já vem com algum histórico de doença degenerativa, já vem com histórico de afastamento muito alto, talvez uma opção pode ser migrar. Se eu tenho um histórico de afastamento alto, se esse meu histórico de afastamento é por uma doença que não está no rol da 8.112, eu já tenho que acender um alerta para um ponto que eu tenho que analisar com relação à minha migração ou não. Lá também a gente tem a portabilidade, que é poder transferir os valores acumulados na nossa reserva matemática para um outro fundo de previdência, e o resgate também dos valores acumulados. A gente trabalha com uma hipótese também que o servidor ele não entra no serviço público com a intenção de não mais ser servidor. Quem entra, talvez não em se aposentar nesse cargo, mas espera se aposentar dentro do serviço público. Mas a gente trabalha com uma hipótese também muito alta de servidores que estão deixando o serviço público. Olha, eu quero voltar para a iniciativa privada, eu quero tocar um negócio, eu quero saber se nessa hipótese é interessante migrar ou não. A vida inteira vocês contribuíram por valores superiores ao teto. Se você deixa o serviço público hoje, você vai para a iniciativa privada, você vai se aposentar com o teto. Poxa, mas e essas contribuições que eu já realizei acima do teto? O que vai ser feito com elas? Não há um benefício especial nessa hipótese. O que você pode fazer? Você pode migrar para o regime de previdência complementar e permanecer na FUNPRESP como autopatrocinado. Porque aí, todos os valores que eu já contribuí um dia, eu não descarto para o governo. Eu vou ter uma contrapartida desses valores que eu já contribuí um dia. É uma hipótese excepcional? É hipótese excepcional. Mas se algum servidor tem alguma tendência, tem algum pensamento em deixar o serviço público, é uma questão que tem que ser analisada. O custeio dos proventos da parcela que é relativa ao FUNPRESP vai variar de acordo com a gestão do plano. E sempre que a gente fala em gestão do plano, automaticamente a gente lembra dos fundos que deram errado. Postais, FUNCEF. FUNCEF hoje, se eu não me engano, acho que tem 3 contribuições extraordinárias instituídas, decorrentes de 3 anos seguidos em que ela teve déficit. Houve uma má fiscalização do Estado? Houve. Isso levou hoje a que os participantes eles tenham que custear um valor acima do que aquele que ele havia contratado lá inicialmente. Isso traz uma tremenda insegurança jurídica. Ele dizendo, olha, o nosso fundo é diferente, nosso fundo é mais conservador, nosso fundo tem um plano de investimento. De fato tem,
Hoje a FUNPRESP ela é bastante conservadora. Cerca de 97% do patrimônio da FUNPRESP está aplicado em títulos da dívida pública, que é um investimento muito seguro. Mas isso faz também com que o plano não tenha uma rentabilidade muito alta. Ele tem feito o quê? Cumprido tão somente a meta atuarial. A meta atuarial que eles trabalham é de rendimentos em 4% ao ano. A FUNPRESP tem atingido esse patamar. Mas há uma possibilidade de outros investimentos, aumenta o risco do negócio, mas há a possibilidade de outros investimentos e de criação de perfis individuais de investimentos. Olha, o servidor A tem um perfil conservador, o servidor B tem um perfil mais agressivo. O plano ainda não tem essa especificação para cada perfil de servidor, mas pode ser que seja criado, tem autorização para tanto. E nós temos também um fundo de cobertura de benefícios extraordinários. Hoje aqui no regime próprio, o mesmo fundo que arrecada é o fundo que arrecada, que paga os valores devidos a benefícios não programados. Os maiores déficits nos regimes próprios, eles ocorrem em razão de benefícios não programados. O que é isso? Aposentadoria por invalidez e pensão por morte. A União já editou uma série de leis no sentido de frear um pouco a concessão de pensão por morte. Recentemente nós tivemos um escalonamento de pensão por morte indevida em razão da idade do companheiro. Antigamente a gente tinha o casamento previdenciário, que aquele servidor mais velho casava com a pessoa mais jovem, ele recebia aposentadoria até o fim, e ainda deixava uma pensão por morte. Hoje a legislação federal, mais cautelosa, já veda esse tipo de situação. Recebendo de forma vitalícia só quem tem mais de 44 anos de idade. Então já deu uma freada na situação relativa à pensão por morte. Quais são os riscos atuais que a gente trabalha para a gente pensar nesse regime próprio de previdência social e nessa sustentabilidade dele? Hoje nós temos um teto fiscal. A paridade dificilmente vai ser um direito a ser exercido. E a gente tem um teto de gasto público que congela os gastos do governo por até 20 anos. Tem que se verificar se há déficit atuarial nos regimes próprios. O regime próprio da União, como eu disse, ele não é deficitário. Os regimes próprios estaduais e municipais, muitos são. Tem uma situação relativa hoje, que há uma saída muito grande de servidores e um ingresso muito pequeno de servidores. Quem vai pagar a aposentadoria de vocês é a próxima geração. A contribuição de vocês está sendo destinada para quem já está aposentado. E o nosso regime de repartição, ele não é um regime que traz uma segurança jurídica muito grande, porque você não capitaliza esse valor. Então tudo que entra sai pelo mesmo caixa. E o custeio do regime geral de previdência social, como do regime próprio de previdência social, ele é diferente do custeio do regime geral de previdência social. Lá no regime geral, além das contribuições, nós temos percentuais decorrentes de loteria, outros percentuais decorrentes de arrecadação de jogos de futebol e outras situações. Aqui no regime próprio, o que a gente tem de arrecadação é só a minha contribuição e a contribuição da União, contribuição patronal. É um risco muito grande, porque havendo déficit no regime próprio, o sistema tende a fazer o quê? Ou majorar a alíquota de contribuição de vocês, ou diminuir o salário. Como ele não pode diminuir o salário, o que o governo faz? Aumenta a alíquota de contribuição. Lá em 2017, no final de 2017, foi aprovada a MP 805. Estava elevando de 11% para 14% a parcela que ultrapassa o teto do regime geral de previdência social. O governo ele conseguiu, numa mesma medida provisória, criar duas situações distintas. A primeira é relacionada a uma tributação por escalonamento, que ele não poderia ter feito dessa forma, e a instituição de aumento, de majoração de alíquota previdenciária por medida provisória.
essa medida provisória 805 ela foi suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a perspectiva é que, se editada uma lei complementar, esse valor ele venha a ser aumentado de 11% para 14%. A nossa contribuição hoje de 11% pode passar para 14%. Além disso, ainda a gente tem a nossa retenção de imposto de renda de 27,5%. A gente está quase perto do patamar que caracteriza o confisco de valores dos nossos salários. Então, pela base de custeio do regime próprio ser tão limitada, futuramente esse déficit pode vir a aparecer na União. Esse déficit pode majorar. E também pode ocorrer o quê? A instituição de contribuição extraordinária. Tinha um projeto de lei do Senado Federal, estava tramitando no Senado, que além da nossa contribuição de 11%, queria se criar uma contribuição extraordinária temporária. Olha, servidor, eu já te tiro 11%, eu vou te tirar mais 18% durante o período de 5 anos, só para eu ajeitar a casa, depois você volta só para os 11%. O projeto está tramitando. É um risco atual? É um risco atual. Quem está no regime de previdência complementar vai sofrer com essa majoração de alíquota? Em tese, não. Porque se você vai contribuir 14% sobre aquilo que ultrapassa o teto, você está no regime que você só contribui até o teto. O restante é para a sua previdência complementar. É um dos aspectos importantes a serem analisados? Sem dúvida. Esse aspecto, aliado ao benefício especial, é um dos aspectos que mais tensionam o servidor a optar pelo regime de previdência complementar. A PEC 287 ainda traz algumas situações que a gente tem que considerar também para opção para o regime de previdência complementar. Há uma possibilidade de alteração de regras de aposentadoria no sentido de requisitos para fazer jus aos benefícios, alteração no cálculo dos benefícios, que é a situação que nós tratamos de sair do sistema de média dos 80% maiores salários para a média dos 100% de salário de contribuição. Há uma possibilidade de revogação de regras de transição. Hoje nós temos a possibilidade de criação de uma regra de transição dentro de outra regra de transição, ou ainda de revogação dessa regra de transição. Há uma possibilidade muito grande de alteração de regra de pensão, restrição do acúmulo de aposentadoria e pensão, outro ponto que a gente chama atenção, porque se eventualmente alguém tem cônjuge ou companheiro que também é servidor público ou da iniciativa privada, não poderia acumular sua aposentadoria com a pensão, se aprovado o texto substitutivo da PEC da forma que ele foi apresentado. O gatilho, que é o aumento gradual de ano a ano para o requisito da aposentadoria, e a instituição de regime de previdência complementar obrigatório para todos os entes. Hoje eles têm uma faculdade, cria o regime de previdência complementar, o ente público que quiser. Essa hipótese legal passaria a ser uma obrigação, seria uma imposição legal. A gente tem a possibilidade real de aumento de contribuição previdenciária e alteração também nas regras do benefício especial. O benefício especial hoje é a nossa maior dúvida com relação à migração. Porque o benefício especial ele tem uma interpretação controvertida e o servidor ele não recebe qualquer documento oficial acerca do valor mínimo que ele vai receber lá no final, quando ele vier a se aposentar. Quais são os aspectos a serem analisados? Primeiro, aspecto financeiro, que é o valor da renda líquida futura a ser recebida, a composição da sua aposentadoria pelo teto do regime geral de previdência social, mais o benefício especial, mais a rentabilidade da FUNPRESP, que vai considerar o seu saldo acumulado e a sua expectativa de vida. Hipótese de expectativa ainda, mesmo com a reforma, de integralidade e paridade remuneratória. O valor da contribuição previdenciária. Hoje vocês recolhem 11% sobre a parcela do seu salário, sobre o seu subsídio. Vocês passarão, se eventualmente migrar para o regime de previdência complementar,
para contribuição no importe de R$ 621. Automaticamente você já tem o quê? Um ganho financeiro. Se esse valor for utilizado para que seja feito outros investimentos, é uma decisão a se considerar. Se esse valor fosse utilizado para pagamento, por exemplo, de dívidas, que tem juros mais altos, é um ponto a se considerar. Agora, se o servidor pensar, não, vou fazer isso para colocar esse dinheiro como sendo renda líquida minha, lá na frente você vai sentir falta desse valor que você deixou de contribuir a maior. A perspectiva de majoração da alíquota, nós já informamos que teve essa MP 805 e que tem um projeto no Senado visando aumentar também, instituir uma alíquota de contribuição extraordinária. E outra situação é difícil perguntar para o servidor, mas tem que considerar. Você acha que você vai viver além da expectativa de vida? A gente quer, mas se a gente viver, a gente vai ter uma redução no valor que a gente vai receber. A gente tem dependente elegível ao recebimento da pensão por morte. Tem muitos servidores que nos procuram que ele não tem cônjuge nem companheiro, não tem filho menor de 21 e se eventualmente morrer, não vai deixar pensão para ninguém. Não tem nenhum dependente que possa receber essa pensão. Ele muitas vezes se preocupa mais com o benefício que ele vai deixar do que o benefício de aposentadoria dele. Muitos têm pensado no quê? Mas se eu migrar para o regime de previdência complementar, esse valor do meu saldo acumulado, ele se torna patrimônio. Ele entra como divisão de herança? Entra. Ao invés de você não deixar, apesar de você não deixar nenhuma pensão no regime próprio, você também não cria patrimônio. No regime de previdência complementar, esse valor ele vai integrar a sua reserva matemática como patrimônio. Então, se eu não tenho dependentes elegíveis à percepção da pensão por morte, é interessante que eu pense nesse ponto também. O regime de tributação, o interesse em sair do serviço público, nós comentamos que serão hipóteses excepcionais de servidores que pensam em não aposentar mais no serviço público. Regime de tributação, nós temos o benefício da dedução de imposto de renda, mas nós temos tanto na FUNPRESP quanto em qualquer outro PGBL que for contratado. Aplicação e taxa e contribuições variáveis. A gente estava até comentando mais cedo que a FUNPRESP é vendida como não tendo taxa de administração. Nós temos uma taxa de carregamento, que tem uma finalidade diferente da taxa de administração. Mas essa taxa ela pode variar de acordo com a quantidade de servidores que tem no sistema. Hoje a gente tem uma taxa de administração de em torno de 7%, porque nós temos poucos servidores dentro da FUNPRESP. Então, o custo de manutenção de toda a estrutura dela ainda é muito alta. Então, a taxa de carregamento vindo mais servidores, essa taxa pode cair. E outra situação que a gente sempre alerta as entidades, que a própria lei facultou um aporte inicial da União. Se eu não me engano, 50 milhões de reais para o Executivo, 50 para o Legislativo, eu não tenho os valores de cabeça. Mas esses valores eles não foram aportados. No entanto, se eles forem aportados, essa taxa de carregamento cai. E as entidades ainda elas não se atentaram para cobrar da União. Olha, faça o aporte. União, faça o aporte. Porque quem já está no regime de previdência complementar tende a pensar no que? Olha, eu quero pagar menos taxa de carregamento. Se a lei autoriza um repasse antecipado de até 50 milhões, por que não fazer agora? Quanto antes o valor entrar e for investido, maior vai ser o tempo e a rentabilidade. A segurança na gestão do plano é a situação que nós comentamos até de outras entidades de previdência complementar fechada. Será que a FUNPRESP é passível de ingerência política? Tem como a gente afirmar que não vai sofrer ingerência política? Não tem como. Ela tem um conselho paritário? Tem um conselho paritário. Tem um plano de investimentos? Tem um plano de investimentos que é aprovado pelo Conselho Monetário. E, no entanto, não tem como a gente assegurar que não vai ter qualquer ingerência política. Porque um investimento errado desse plano pode afetar todos os servidores que ali estão participando.
As análises individualizadas, a gente também comenta que é uma situação que muitas vezes não dá para a gente tratar em forma de bando. Não dá simplesmente para dizer, olha, não compensa migrar ou compensa migrar. Só dá para dizer isso depois que se fizer uma análise individualizada. Nós temos uma situação muito específica que é a carreira de vocês. Nós já temos inclusive um posicionamento institucional acerca da migração ou não. Esse posicionamento é decorrente de um estudo que o próprio sindicato, junto com a sua assessoria jurídica, já fez. Posicionamento acertado. Mas conforme a individualidade de cada servidor, que tenciona sair do serviço público, que não tem independente, que pretende usar esse valor para um investimento próprio, é interessante que se faça uma análise individualizada? Pode ser uma exceção sim. As situações de regras de reforma previdenciária, regra do regime de previdência complementar, as próprias regras do FUNPRESP e a condição pessoal, principalmente condição pessoal, deve ser analisada quando dessa opção ou não pela migração. Perspectiva de saída do serviço público e perspectiva no plano econômico e político. A situação que a gente comentou da integralidade e paridade. Será que a paridade vai ser para sempre um grande direito? E aí a gente coloca algumas perguntas para o servidor refletir. O servidor possui expectativa de se aposentar com integralidade e paridade? Se ele tem, mantém. Se não tem, já é um indicativo para a migração. Não tem expectativa de me aposentar com integralidade e paridade, não. Hoje a carreira de vocês tem expectativa? Sem dúvida. É um ponto negativo à migração para o regime de previdência complementar. O servidor já realizou um planejamento individualizado ou mesmo aquele planejamento do CIGEP e conseguiu valores de uma renda futura líquida? E qual regime se mostrou mais vantajoso? Qualquer simulação hoje talvez aponte para o regime atual sendo mais vantajoso. Sendo mais vantajoso pela questão das regras atuais. Mas se analisado uma perspectiva de reforma, talvez o regime de previdência complementar, individualmente, ele pode se tornar um pouco mais atrativo. O servidor possui perspectivas de investir ou pagar dívidas com a diferença resultante da diminuição da contribuição previdenciária? Se vocês olharem no contra-cheque de vocês, o valor que vocês recolhem a título de contribuição previdenciária e o valor que vocês vão pagar, que é R$ 621, vocês vão ter um retorno imediato desse valor para vocês investirem como quiserem. O servidor acredita na hipótese de reforma da Previdência? Não acredito que vai passar. Permanece no regime atual, indicativo. Não acredito que a reforma vai vir e quando a reforma passar, ela vai passar da forma mais dramática possível. Já é um indício de análise de migração no regime de previdência complementar. O servidor acredita que a reforma vai dificultar os acessos aos benefícios de aposentadoria e pode também alterar a fórmula de cálculo de modo a diminuir o valor da aposentadoria? É um indicativo também para se migrar ou ficar no regime atual. Vocês acreditam que nos próximos anos poderá ocorrer majoração de contribuição previdenciária? Já é praticamente uma realidade para a gente. Só não está surtindo efeito pelo instrumento legislativo que o nosso presidente utilizou. O servidor possui intenção de deixar serviço público? Esse questionário é um questionário que a gente fornece para a gente ir mapeando e pontuando cada situação individual para que a gente consiga definir se aquele servidor ele tem um potencial, uma potencial migração para o regime de previdência complementar ou não. Esse servidor ele possui expectativa de sobreviver além da expectativa de vida? É uma situação a se considerar. Você vai olhar para a família, vai olhar para doenças degenerativas e conseguir de fato extrair se pode ser que sobreviva mais do que a expectativa de vida. Se você acha que sim, pergunta difícil, mas é interessante se manter no regime de previdência atual. Se o servidor já possui plano de previdência privada, na hipótese de migrar, ele pode trazer esse valor
como aporte inicial para o plano dele da FUNPRESP. O servidor acredita que a FUNPRESP pode superar essa rentabilidade que tem sido de em torno de 4% ao ano, considerado que a FUNPRESP tem um perfil ainda muito conservador? O servidor acredita que haverá concessão de vantagens, reajuste e reestruturação de carreira para os servidores públicos federais nos próximos anos, diante da PEC que limitou o teto dos gastos públicos? E a última pergunta é se o servidor acredita que pode haver ingerência política na gestão do FUNPRESP. Ou seja, nada disso nos dá alguma certeza entre migrar ou não. A doutora Thaís, que viria aqui hoje, ela escreveu um texto que está lá no Correio, que chama Por que as aves migram? Que ela considera justamente essa situação que a gente está falando da decisão de bando. Claro, a gente tem uma posição institucional, mas a gente não pode desconectar da análise individual de cada servidor. Então, eu sugiro a leitura desse texto, e no final do texto ela fala que essa adesão à migração e adesão à previdência complementar deve ser analisada de forma individual, com base no histórico laboral. Tem que saber da vida funcional toda de vocês, do enquadramento jurídico atual e previdenciário e das perspectivas para o futuro. Se pensado na hipótese de reforma da Previdência, a gente tem condição também de traçar uma perspectiva de renda futura. E são esses os dados, os elementos que vai nos posicionar para migrar para o regime de previdência complementar ou permanecer no regime atual. Assim a gente encerra esse bate-papo nosso. A gente vai depois abrir para as questões individuais, para as dúvidas de vocês, e vamos escutar um pouquinho agora do nosso diretor jurídico. Acho que foi bem claro. Antes de fazer as considerações da posição do sindicato, vou passar a palavra para a doutora Bianca, do escritório de Procuradoria do Machado. Ela vai fazer algumas considerações também, e ao final eu vou explicar por que a posição do sindicato é pela não migração e pela não adesão ao FUNPRESP. Claro que essa vai ser uma posição geral, como eu disse, cada caso é um caso. O servidor ele tem que ter uma posição, uma avaliação individual da sua situação, mas o sindicato, como uma entidade de classe, não poderia se furtar de ter uma posição definida que vai abranger a maioria dos colegas. Essa posição nós vamos deixar clara ao final, porque nós chegamos a esse entendimento depois das considerações da doutora Bianca. Obrigado. Boa noite a todos. Desde o início a gente defende a integralidade e a paridade justamente por causa do caráter específico do regime que vocês têm. Claro que eu quero agradecer também a toda a exposição do Dr. José. Ele traz aqui vários apontamentos que tem que ser levados em consideração caso a caso, porque quando a gente vem em defesa da paridade e integralidade, a gente parte do pressuposto em que vocês são policiais e querem permanecer assim até o final da carreira, até chegar na inatividade. Em 2015, saiu uma portaria incluindo todos os policiais de forma automática na FUNPRESP. Fizemos uma ação judicial justamente para tentar afastar essa situação com esse argumento, com o argumento de que o fato de ser uma atividade, a atividade policial ser estritamente de risco, ela tem um caráter especial. Então vocês não podem deixar de considerar isso, porque vários servidores públicos, várias entidades sindicais de servidores públicos, elas se posicionam a favor da migração para o regime de previdência complementar. Mas, tem que ser levado em consideração essa situação que eu acabei de falar. É muito interessante vocês levarem a reflexão para casa de que a migração de regimes é uma situação que se distingue completamente da adesão ao novo FUNPRESP. Então isso tem que ficar muito claro para todos, porque uma coisa não envolve a outra, são duas opções distintas. E além de tudo, a migração ela também é um ato retratável, então isso tem que sim ser ponderado, tem que ser, talvez responder esses questionários que o Dr. José trouxe, fazer um levantamento individual, justamente para que vocês tomem uma decisão com consciência, porque é algo que vai refletir não só na aposentadoria de vocês,
mas se futuramente tiver alguma situação que venha a gerar uma aposentadoria por invalidez, essa decisão vai repercutir nessa situação também, vai repercutir em relação à pensão por morte. Então, assim, é algo muito amplo mesmo e a decisão ela tem que ser tomada de forma consciente, né? Claro que a gente tenta fazer uma projeção que é o melhor, mas tendo consciência e sabendo como isso pode vir a refletir na questão da inatividade e das outras consequências, é o mais importante. Então, muito obrigada por essa palavra, André. Obrigado, Tânia. Colegas, vejam bem, a migração significa você sair do regime próprio de previdência e passar para o regime de previdência complementar. A principal consequência disso é abrir mão da paridade de integralidade, com consequência da redução da contribuição para a previdência, para passar a receber o teto do regime geral, mais um benefício especial, e se você aderir ao FUNPRESP, mais a complementação que o FUNPRESP vai lhe fornecer. Bom, então, abrir a mão da paridade de integralidade, pagando menos imposto, você vai pagar menos PSS, vai migrar para um regime onde você vai receber o teto do regime geral, onde você vai receber um benefício especial, e se aderir ao FUNPRESP, você vai receber mais o valor lá pingado do FUNPRESP. Bom, se você olhar à primeira vista, parece muito vantajoso, eu vou pagar menos PSS, vou ter dinheiro na mão. Só que tenham em mente uma coisa, aquilo que você vai pagar a menos de PSS, você não vai receber integralmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cálculo do nosso imposto de renda ele é feito descontado da base de cálculo do imposto de renda do PSS que você paga. A partir do momento que você passar a recolher menos PSS, você vai passar a pagar mais imposto de renda. Então a conta não é uma aritmética simples de você pegar o que eu pago hoje de PSS, diminuir o que eu vou pagar de PSS sobre o teto e chegar a um valor líquido e dizer, não, esse valor é o que vai para o meu bolso. Essa premissa não é real, porque a sua base de cálculo do imposto de renda também vai aumentar. Então, esse já é o primeiro ponto em que a gente tem que levar em consideração com relação a isso. Aí, um dos argumentos que se diz assim, não, você vai migrar, mas o governo está quebrado, ele não vai ter dinheiro para pagar sua aposentadoria, acabou o dinheiro, lá na frente não vai ter dinheiro. O recurso que vai pagar a sua aposentadoria pelo regime próprio sai do Tesouro. Bem grosso modo, sai do Tesouro. O recurso que vai pagar a sua aposentadoria pelo teto e que vai pagar o benefício especial vai sair do mesmo Tesouro. Ora, se não tem dinheiro para pagar um, vai ter dinheiro para pagar o outro? Por que essa migração garante a você o recebimento da aposentadoria? Não há garantia, porque a fonte do dinheiro continuará sendo a mesma, o Tesouro. Bom, se você aderir ao FUNPRESP, você vai passar a contribuir para uma entidade de previdência fechada. Quem administra o FUNPRESP? O doutor José falou bem claro. A ingerência política do FUNPRESP, o sindicato entende que sim, haverá ingerência política no FUNPRESP. Por quê? Porque o FUNPRESP é vinculado ao Ministério do Planejamento. Como não vai haver ingerência política no FUNPRESP? A GEAP. Nós temos o exemplo da GEAP. A GEAP tem ou não tem ingerência política? A Petros tem ou não tem ingerência política? Postales tem ou não tem ingerência política? Por que o FUNPRESP vai ser diferente? O que o FUNPRESP tem de mágico que o faz diferente dos outros fundos? A ingerência política é um fator de risco muito grande? Claro que é. A gente não sabe quem vai ser o próximo governo, os próximos governos dos próximos 20 anos. Como que esse dinheiro vai ser administrado? Você confia que o governo federal vai aplicar bem seu dinheiro? É uma decisão realmente individual. Então esse argumento de que vai faltar dinheiro para pagar, se falta dinheiro de um lado, vai faltar do outro. Vai faltar do outro. E aí tem um fator de risco maior ainda, que é o benefício especial. A AGU soltou parecer, dizendo que o benefício especial, tem gente falando em direito adquirido, falando que é um negócio jurídico constitucional. Veja bem.
A forma de cálculo do nosso benefício especial sequer está definida na lei. Ela remete, o parágrafo 4º remete à lei complementar para o cálculo do PT. Tanto que quando a gente vai fazer a simulação no CIGEP, o que eles falam para a gente? Não, marca a opção de professor. Por que marca a opção de professor? Porque a lei não fala qual é a opção nossa. Ele simplesmente diz, é aquilo que está na lei complementar. Hoje, o nosso cálculo é 390 o fator, que é o mesmo do professor. Mas isso você não está adquirindo direito nenhum, porque a lei sequer fala qual é. Ela remete a uma outra legislação. Como que o benefício especial é um direito adquirido se você sequer preencheu os requisitos para aquisição do direito? Não é direito adquirido. Há uma expectativa de direito. O Supremo Tribunal Federal é bem claro, você não tem direito adquirido a regime jurídico. E você só adquire o direito à aposentadoria, aquele valor da aposentadoria, quando você preenche os requisitos da aposentadoria. Até lá, você tem uma mera expectativa de direito. Aí se fala, por exemplo, que a reforma da Previdência. Bom, a reforma da Previdência é um fator de risco, todos nós sabemos disso, isso é inegável. Porém, o que a adesão ao regime de previdência complementar nos diz é o quanto você vai receber. É isso que está mudando. Se você vai receber paritário integral ou se você vai passar a receber pelo teto de benefício especial. Se você vai aposentar com 30 anos de contribuição e 55 de idade, que era o que estava na proposta de emenda constitucional para os homens, você vai continuar tendo que contribuir 30 anos e se aposentar com 55 para poder aposentar, para receber o benefício especial e o teto da Previdência. Então, os requisitos continuam os mesmos. A migração não altera os requisitos necessários para a aposentadoria. Pode ser que a reforma e as reformas futuras modifiquem o cálculo? Pode. O parecer da AGU chega a dizer que nem por PEC o benefício especial muda. O que está no benefício especial hoje, nem por PEC será modificado. É difícil considerar que nem por emenda constitucional se altere uma forma de cálculo, porque isso já aconteceu várias vezes. O governo já trocou várias vezes, por meio de emenda constitucional, por meio de alteração legislativa, o cálculo dos benefícios. O cálculo dos benefícios. Então, argumentar a reforma da Previdência como um fator preponderante para que se faça a migração do regime, do nosso ponto de vista, também não é uma verdade absoluta. O FUNPRESP, e aí você migrando, você pode aderir ao FUNPRESP sem migrar. A migração ao FUNPRESP não é uma coisa obrigatória. A diferença de você aderir ao FUNPRESP migrando, basicamente, é porque você vai ter a contrapartida da União. Se você aderir ao FUNPRESP sem migrar, você não terá a contrapartida da União, logo seu capital também será menor, logo você vai receber um benefício menor. Bom, acontece o seguinte, vamos supor que você resolva migrar de regime e você faça adesão ao FUNPRESP. Aí o FUNPRESP te cobra uma taxa de 7% de carregamento. 7% de taxa de carregamento, você pode fazer uma pesquisa e jogar agora no Google e vejam qual é a taxa de carregamento cobrada pelos bancos. E tire suas próprias conclusões. A taxa de carregamento de 7% é uma taxa elevada. É uma taxa bastante elevada. Há uma expectativa de que essa taxa diminua? Sim, correto. Realmente, se houverem adesões, há uma expectativa de que diminua. A nossa expectativa é que não vão haver adesões suficientes para baixar essa taxa. Muito pelo contrário. A nossa expectativa é que essa taxa venha a aumentar. Mas temos mais um problema com relação a isso. De todo o dinheiro que entrar para o FUNPRESP, 22% é destinado ao fundo para o pagamento dos benefícios especiais, a pensão por morte. Então, vamos lá, a gente estava com 7% mais 22, 29%, ou seja, todo o dinheiro que for colocado no FUNPRESP, você investir no FUNPRESP, tirando as contribuições excepcionais, ela é destinada, você não vai ver esse dinheiro. Teoricamente, você não vai receber. Então,
29% é para pagar isso. Aí o FUNPRESP diz assim, mas a gente não cobra taxa de administração. Não cobra taxa de administração até o momento em que você passe a receber o benefício, porque aí é uma taxa de administração de 2,5%. Então só aí nós já estamos em 31,5%. De todo o dinheiro que vai ser colocado no FUNPRESP, você não vai receber. Esse dinheiro vai ser vertido para pagamento de taxas administrativas ou fundo, para a cobertura desses benefícios extraordinários. Bom, além disso, você tem a expectativa do rendimento futuro que o FUNPRESP vai lhe fornecer, aplicando o dinheiro principalmente em tesouro direto. Bom, desculpa, mas para aplicar meu dinheiro no Tesouro Direto eu não preciso do FUNPRESP. Eu faço um cadastro no site do Tesouro Direto e eu mesmo aplico meu dinheiro lá. Então, assim, é muito bonita a propaganda realmente de adesão ao FUNPRESP. Mas, tirando situações excepcionais, em regra, não me parece haver vantagem em aderir ao FUNPRESP. Principalmente se você vai sair de um regime paritário e integral. Ainda que se discuta a questão da integralidade, ainda que se discuta a questão da paridade, a integralidade está num patamar acima da paridade, né? A integralidade nossa, ela está prevista na Lei Complementar 51. A paridade está prevista na Lei 4878. Então são institutos diferentes. Ainda que a Lei Complementar, ainda que a Lei 4878, nesse ponto, tenha sido recebida como Lei Complementar. Existe uma ADI no Supremo que está julgando a questão da integralidade após a emenda constitucional 41, 2003, etc, etc. Mas ainda que caia a paridade e a gente passe a ser, que a aposentadoria passe a ser reajustada pelo IPCA, não me parece que isso seja um fator que leve a considerar a migração. Porque a integralidade ainda, em tese, estaria garantida pela Lei Complementar 51. Que foi recepcionada pela Constituição, essa discussão foi encerrada. O TCU entrou no debate se a lei complementar teria ou não sido recepcionada, o Supremo já bateu o martelo com relação a isso, então até o momento a lei complementar 51 conta ser recepcionada e garantindo a integralidade. De tudo isso, é evidente que se o colega tem a perspectiva de sair da polícia, é muito melhor ele receber esse dinheiro agora. Não há dúvida disso. Mas pelo perfil que a gente tem dos colegas, pelo conhecimento que a gente tem, a grande maioria pretende continuar na polícia. Situações de aposentadoria por invalidez, temos alguns casos. Realmente merece uma avaliação. O colega tem que fazer a sua avaliação individual. Mas a regra geral, e por isso que o sindicato defende que, como regra geral, a não migração e defende, como regra geral, a não adesão ao FUNPRESP, se baseia do quê? Se baseia que, na maioria dos casos, não vale a pena migrar. Não vale a pena abrir mão da paridade e hoje, a mão da integralidade e hoje da paridade. Existe uma dúvida com relação a essa questão dos colegas que entraram depois de 2003. Bom, nesse caso dos colegas que entraram depois de 2003, o entendimento atual é que se mantém a paridade e a integralidade, a depender dessa decisão do Supremo, que vai influenciar nisso. Como é que ficou a situação? O Fachin disse que a paridade acabou depois de 2003. Volta do Fachin. Alexandre de Moraes pediu vista da suspensa do julgamento. Quando retorna? Não se sabe. Os colegas que entraram depois de 2013, a partir da edição da publicação da portaria 44, que é a portaria que regulamentou o FUNPRESP do Poder Executivo, nós temos ação judicial. Aliás, todas as entidades de classe da Polícia Federal têm ação judicial no sentido de trazer esses colegas para o regime próprio. Tirá-los do regime de previdência privada e trazê-los do regime de previdência complementar e trazê-los de volta. Porque, justamente corroborando esse entendimento de que é melhor para o policial que esse policial esteja no regime próprio de previdência. Então, eu vou encerrar aqui, não ficar muito cansativo, vamos abrir as perguntas dos colegas e peço que ele direcione a pergunta. Falou do teto do INSS, mas o benefício complementar, né? Uma pergunta que eu faço aqui: o cálculo em relação ao teto do INSS, R$ 623, ele é reajustado como? O teto do INSS, o teto do Regime Geral de Previdência Social, ele todo ano ele sofre um reajuste. Ele sofre um reajuste pelo INPC.
Então, você fazendo a adesão, você fazendo a migração para o regime de previdência complementar, além do valor do teto do regime geral de previdência social, você ainda vai contar com o valor do benefício especial. Agora, o grande lance está, o cálculo do benefício especial, ele pode ser alterado? Há uma segurança jurídica com relação a isso? A gente não tem como garantir. Esses pareceres que foram mencionados pelo nosso diretor jurídico não são pareceres aprovados. Então, há uma dúvida muito grande com relação ao cálculo e principalmente à natureza jurídica do benefício especial. Mas o teto do regime geral de previdência social, todo ano ele é ajustado. Tem dúvida em sequência? Não. No caso de quem perder a paridade, como se dá o aumento do salário? A gente tem duas formas nós temos duas formas de reajuste dos proventos de aposentadoria. Uma é a paridade, que nós falamos aqui, e outra é o reajuste anual pelo mesmo índice e data do reajuste do regime geral de previdência social. Esse reajuste hoje é feito pelo INPC. Esse reajuste, em alguns casos, tem que ser feito um estudo de todas as carreiras para saber se a paridade ou esse reajuste tem sido mais vantajoso. Eu trouxe de exemplo os nossos casos do Distrito Federal, das carreiras que tiveram um reajuste menor do que o próprio reajuste anual do INPC. Então não é de todo ruim. Agora é uma questão que a gente sempre trata como loteria. Se me perguntar paridade ou reajuste anual, o que é melhor? Se eu falar um, com certeza o outro vai ser melhor. Se eu falar que o reajuste anual do INPC é melhor e sua carreira tiver um grande crescimento, aí a gente vai ficar numa situação complicada. Então, o reajuste, quando ele não é pela paridade, ele ocorre de acordo com o mesmo reajuste do regime geral de previdência social, que cobre a inflação acumulada do ano anterior. E no caso do regime complementar, esse reajuste se dá em cima de todo o valor recebido ou só do teto? Esse valor se dá em cima de todo o valor da reserva acumulada. Inclusive do FUNPRESP. Inclusive do FUNPRESP. Ele é atualizado até a data da sua aposentadoria. E quando chega na sua aposentadoria, agora você passou a gozar do seu benefício. O seu saldo de conta não está congelado. Ele vai lhe pagar 13 parcelas, atualizar o seu saldo de novo e lhe pagar mais 13 parcelas. Ou seja, de um ano para o outro, em razão da expectativa de vida, passado mais um ano, a gente ficou mais velho, a nossa expectativa de vida está diminuindo, você vai receber um valor diferente do primeiro ano para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, que vai considerar o valor da reserva matemática, o investimento acumulado naquele período e a sua expectativa de vida, que você ficou mais velho. Então, esse valor ele é todo atualizado e o fundo ele não fica congelado. Mesmo enquanto você está recebendo benefício, esse fundo ele é atualizado. Lembrando que não há garantia, não há um valor definido da sua aposentadoria hoje. Você só vai ter esse valor lá no momento em que você preencher os requisitos para aposentar. Aí é que será feito o cálculo tanto do benefício especial, pelas regras que estiverem vigendo à época da sua aposentadoria, assim como se você aderiu ao FUNPRESP, se você migrou e aderiu ao FUNPRESP, o valor que você vai receber da FUNPRESP depende do valor que você tiver acumulado e os rendimentos que esse fundo tiver obtido. Então, hoje você não tem como calcular, e por isso até a gente reforça que não há um direito adquirido, principalmente essa questão do benefício especial, porque se fosse um direito adquirido, você saberia exatamente quanto você vai receber de benefício especial lá na frente. E quando você faz a própria simulação, lá no CIGEP, eles deixam bem claro que é uma simulação que aquilo ali não gera nenhum direito. Então, você não sabe quanto vai receber. Se você migrar de regime, você tem uma expectativa do valor que você vai receber. O que você sabe que você vai receber, o benefício especial e o teto da Previdência. Qual é o valor do benefício especial? Ninguém sabe. Qual é o valor? Se você aderiu ao FUNPRESP, quanto é que eu vou receber do FUNPRESP? Você também não sabe. Vai depender do mercado financeiro, vai depender de quanto você aportar de dinheiro. Então, esses valores são todos uma incógnita. Então você vai sair
do sistema do regime próprio para esse regime de previdência complementar, sabendo dessas incertezas, se você quiser aderir. Eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Eu imagino que qualquer policial ele vai ter dúvidas, independente do caso. Né? Mas eu imagino da mesma forma que o policial que tem 25 anos já de polícia, ele provavelmente ele vai se manter, né? Porque os riscos dele são menores. Como também o cara que entrou agora, que acabou de entrar na polícia, né? Imagino que o FUNPRESP para ele já é, né? Não há dúvida, ele vai ter que pegar aquele dinheiro e investir. Agora, o cara, né, o policial que tem 10 anos, 15, 20, que são onde os riscos são maiores, né? As dúvidas são maiores. Né? Não quero dizer que quem tem 25 ou quem tem 5 tem menos, mas quem tem maior risco está entre 10, 15 e 20. Né? Eu queria saber se o sindicato, ou o doutor, de alguma coisa, chegou a fazer o seguinte cálculo, né? Um EPO especial está ganhando, no ano que vem vai ganhar 18.500, provavelmente, né? E aí eu queria saber se o cara que tem, vamos botar no meio, 15 anos, ele tem 15 anos ainda para frente, vai enfrentar 3 a 4 governos, né? Quanto é que esse cara que tem 15 anos para puxar, ele tem que contribuir para, daqui a 15 anos, receber 18.500, né? Se o sindicato chegou a fazer esse cálculo, né? Eu acho que vocês devem ter entendido a pergunta. Não, veja bem. O seu benefício especial, ele depende de quanto tempo, pela regra atual, pela regra que está publicada. O seu benefício especial, você vai receber, se você migrar, você vai receber o teto, tá? Teto. Mas o benefício especial, ele depende da quantidade de contribuições que você fez ao regime próprio, para que ele possa ser calculado. A fórmula matemática, eu sou muito matemática, mas tem lá a fórmula, lá na lei tem a fórmula. Então, se você está há pouco tempo na polícia, você entrou antes de 2013, mas você está há pouco tempo na polícia, com certeza o seu benefício especial será baixo. Porque você tem poucas contribuições para o regime próprio. Então você vai sair da integralidade para passar para um regime onde o seu benefício especial é baixo. Então a diferença entre o provento integral, você aposentando pela integralidade, e o quanto você vai receber, que é a soma do benefício especial mais o teto da Previdência, e sabe-se lá Deus qual será o teto da Previdência no futuro, isso são incertezas. Não me parece que o risco compense. Você sair do regime, você vai sair do último salário para entrar para um regime onde você vai ter garantido o teto da Previdência e um benefício especial que não se sabe qual é, mas se sabe que será baixo, porque o seu tempo de contribuição é baixo. A pergunta sim, então a minha pergunta é um pouco mais objetiva, né? Eu entendi, claro, o posicionamento, mas um policial hoje, ele trabalhou 15 anos na Polícia Federal, ele falta 15. Vamos supor que não mude a regra, que seja 30 anos. 30 né? anos, não tem a Vamos supor que esticar esse, né? Ele tem que puxar 15 anos. Né? E aí ele contribuiu 15 anos na Polícia Federal e faltam 15. O benefício especial dele, provavelmente, se eu não me engano, eu falto 14. Né? Mas teve um colega lá meu que é 15, salvo engano, está dando entre 2.500 e 2.600. É inflacionado, né? Claro, sim. Aí vamos colocar 2.000. Né? Eu queria saber se alguém do sindicato, ou o doutor tem condição de responder isso, né? Talvez agora, de imediato, não sei. Se com 15 anos, né, quanto é que o cara que chegue a sair, né, para a previdência privada, ele tem que contribuir para poder completar 18.500 no final de 15 anos. Você não vai conseguir completar. Você jamais chegará à integralidade. Sim, mas a pergunta é, quanto é que eu tenho que botar lá no FUNPRESP? Não sei que não vai ser 8,5%. Você viu aquela planilha? Você entendeu a pergunta? Eu acho que vocês estão entendi. O cara tem que botar 20% mais, recebendo os 8,5% do governo para poder ter 18.000. Você tem que pegar aquela planilha. Você tem a planilha? A planilha estava no site, no Facebook da Federação, aquela palestra que teve com a CRH e o nosso presidente Paulo. Lá foi divulgada uma planilha que faz justamente essa simulação, levando em consideração o que esse erro no cálculo do benefício especial que o SUGEP dá. Então você entra lá, faz o seu cálculo no SUGEP, entra nessa planilha e vai ter lá a simulação do FUNPRESP,
que também é uma simulação, porque o FUNPRESP depende do mercado financeiro, depende de como vai ser esse planejamento de investimentos do FUNPRESP, né? Mas, assim, te dizer o cálculo agora na matemática não tem, mas essa planilha está lá, você pode entrar, baixar e fazer o cálculo. Vai te dar um cálculo, vai te dar uma aproximação de quanto você receberia da Previdência Complementar. Você quer saber quanto você tem que botar na Previdência Complementar para chegar perto da integralidade? Isso, para poder ter os 18 e pouquinho daqui a 30 anos. Porque, assim, a equação é a seguinte: você vai pagar, você migrou, então você vai pagar menos PSS. Porque você vai passar a pagar o PSS todo o tempo. Então você vai ter um dinheiro ali em caixa, vai ter que fazer o ajuste do imposto de renda e vai ter lá o dinheiro que você vai receber. Tá? Esse dinheiro vai para sua mão. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai investir? Vai gastar? Vai pagar dívida? Não sei. Aí você tem o dinheiro que você vai pagar para o FUNPRESP, que lá na frente vai lhe dar ou não benefício. Porque, veja, o FUNPRESP, ele trabalha com um sistema de contribuição definida. Quando você trabalha com um sistema de contribuição definida, o seu benefício é indefinido. E esse é justamente o que o FUNPRESP diz que diferencia ele dos outros fundos de pensão. Porque os outros fundos de pensão, você tem um benefício definido. Se o benefício é definido, ao final, você tem que atingir aquele valor. Como esses fundos têm sido deficitários, eles têm que instituir novas contribuições para que ao final você consiga atingir aquele valor de benefício. O FUNPRESP trabalha com a lógica inversa. Eu não quero saber quanto é que você vai receber no final, você vai pagar isso. Você pode até contribuir a mais. Mas no final, você também não sabe quanto vai receber. Então você entra para o FUNPRESP, você só sabe quanto você vai pagar. Quanto você vai receber, você não sabe. Então fica difícil de fazer um cálculo aqui agora e te falar assim, quanto que você tem que pôr migrando, quanto que você tem que pôr no FUNPRESP para lá na frente receber, ao menos parecido com a integralidade. Não tem como te fazer esse cálculo, nem o FUNPRESP tem. O que é que a FUNPRESP garante? Então, é a segunda pergunta. Não garante nada. Então, assim, respondendo esse questionamento que o senhor colocou, você tem meios, você tem ferramentas de chegar a um valor aproximado que você deveria contribuir além dos 8,5 para tentar manter esse padrão remuneratório. Só que aí eu vou te colocar uma pergunta que vai ser difícil você responder, eu e qualquer outro, que é, você acredita em qual percentual de rendimento ao ano? 4, 6, 8? Isso vai nortear o valor que o senhor vai ter que colocar. Então, aí a gente entra num rumo de incerteza e numa situação que não tem como eu lhe apontar, olha, se você contribuir além dos 8,5, com mais tanto por cento, você vai manter seu padrão remuneratório. Porque eu posso fazer isso considerado a pior perspectiva de rendimento, que é 4% ao ano. Mas e se tiver um ano que for deficitário? Pode ocorrer? Mas o senhor tem que colocar muito mais dinheiro do que a gente está acabando de falar aqui. A intenção, a perspectiva, é de que no mínimo você tenha, pelo plano atuarial, no mínimo, rendimento de 4% ao ano. A gente conseguiria definir um valor aproximado. A gente tem um programa de cálculo que a gente consegue chegar a um valor aproximado. Só que as variáveis econômicas influem tanto nesse cálculo que qualquer erro de rendimento anual vai afetar esse cálculo do senhor. Então é muito arriscado apontar um valor hoje, o senhor deveria contribuir a mais para receber esse padrão remuneratório. Como o senhor mantém esse padrão remuneratório? Ficando no regime atual e não tendo uma reforma que altere essa fórmula de cálculo do seu benefício de aposentadoria. Então, diante disso, a gente, apesar de ter falado da situação de migração em bando, na verdade, só casos pontuais, só casos excepcionalíssimos aqui dentro da carreira de vocês, da categoria de vocês, será interessante para migração e adesão à FUNPRESP. Então, infelizmente, não tem como te apontar o valor exato, tem como apontar um valor aproximado de acordo com a perspectiva de rendimento, que aí você vai me dizer. Você confia muito na FUNPRESP, que vai ter um rendimento alto ou baixo? Hoje, a gestão e o plano de investimento é aprovado pela Previc. Novamente, está na mão do governo. Então,
uma situação muito difícil da gente traçar. Só para você ter uma ideia, a taxa CDI, que é um dos investimentos que se aplicar no CDB de banco, que paga 100% do CDI, está dando em média 5,60 e alguma coisa ao ano. Então, é um investimento daqueles mais seguros que você tem no banco, que te paga 100%, que te paga 100% do CDI. Então, 4% ao ano não é um rendimento lá muito alto. Mais alguma pergunta? Quem pensa em sair, você acha interessante, você acha interessante pensar nessa possibilidade? Para aquelas pessoas que têm a intenção de deixar o serviço público, é interessante fazer o quê? Análise individual e perspectiva do que você vai fazer na iniciativa privada. Se você pensa em trocar de cargo público, não. Agora, se você pensa, não quero isso aqui, eu quero agora me dedicar à iniciativa privada. Aí é interessante porque o tempo de contribuição que você já vai estar levando, ele já vai estar limitado ao teto. Independentemente do valor que você já contribuiu sua vida inteira, lá no INSS, qual o limite máximo que você vai receber? R$ 5.645,80. Então, nessa situação, há um planejamento que você faz o quê? Migração do regime de previdência complementar, adesão ao FUNPRESP e manutenção como autopatrocinado. Porque aí, toda a sua vida contributiva, você não joga fora. Você preserva. Que lá... Repete aí o que você falou. Se você tem a intenção de deixar o serviço público, automaticamente você vai continuar trabalhando. Só que na iniciativa privada. Na iniciativa privada, como autônomo ou qualquer outra condição, você vai ser um contribuinte obrigatório. Você vai ter que contribuir para o INSS. Lá você já tem um benefício limitado a um teto de R$ 5.645,80. Mas, poxa, eu vim do serviço público, eu tinha 20 anos aqui, eu contribuí minha vida inteira sobre R$15 mil. Qual que é a minha vantagem disso? A vantagem é que você pode, nessa situação muito específica, você pode migrar para o regime de previdência complementar e mesmo não fazendo mais parte do serviço público, você pode se manter como autopatrocinado. Eu vou pagar a minha cota aqui, vou continuar nesse plano para lá na frente, quando o senhor cumprir as regras de aposentadoria do regime geral de previdência social, além da sua aposentadoria do regime geral, que já vai ser limitado ao teto, o senhor receba também o complemento da FUNPRESP. Seria a aposentadoria de um regime com complemento do FUNPRESP. Deixa eu perguntar também aqui. É acerca da contribuição, né? Os aposentados continuam contribuindo, o que é hoje 11, que tem a perspectiva de passar a ser 14, e que é aqueles que permanecerem no regime de previdência integral, eles vão também sofrer esse aumento da contribuição ou não? O aposentado hoje ele contribui a parcela de 11% sobre o que ultrapassa o teto do regime geral de previdência social. A perspectiva é que passe a contribuir com 14 acima do teto? 14 sobre aquilo que ultrapassa o teto. Essa situação do aposentado, para ele, na verdade, já não se torna interessante a migração do regime de previdência complementar. Ele já está no regime que ele já tem uma aposentadoria adquirida. Não, eu sei. Mas eu digo assim, considerando a opção agora, a gente tem que observar que, ainda que você continue com a previdência integral, a perspectiva de aumento da contribuição também não vai ser um integral, vai ser um integral com um acréscimo daquela... Sua pergunta é assim, você vamos ver se eu entendi, né? Você é ativo, você é servidor ativo. Aí se você adere hoje à Previdência Complementar, quando você for se aposentar, o recolhimento dos 11% vai ser sobre o teto também. É essa a sua dúvida? O que excedeu o teto, né? E aí vai ser, em vez de 11, passa para 14, né? Também. Então, porque excedeu o teto, exatamente. Então é isso aí. Pronto.
Então, Isso a minha pergunta era tema. Vai ser prejudicado com esse acréscimo da contribuição? Para ser considerado isso, mesmo para quem vai permanecer no regime... Vamos lá. Quem permanecer no regime... Vamos lá. Você aposenta pelo regime próprio, tá certo? Então aí você passa a pagar a alíquota de 11% sobre aquilo que excedeu o teto. Tá? Aí essa alíquota muda para 14%. Você quer saber se você vai passar para 14% também? Prejudica. Depende do que a lei estabelecer, do que essa mudança legislativa, do que essa mudança ou constitucional, o que essa mudança estabelecer. Se a mudança estabelecer que vai passar para todo mundo, vai passar para todo mundo. Tá? Se você migrar de regime, você vai passar... Quais são os impostos, quais são as contribuições que vão incidir sobre o benefício especial? Isso é uma incógnita. Porque vai depender da natureza jurídica que for dada a esse benefício especial. Se esse benefício especial tiver uma natureza compensatória e indenizatória, como parece ser a tendência, então esse benefício especial, em tese, estaria isento, imune de algumas contribuições e alguns impostos, alguns tributos, tá? Alguns tributos. Mas isso também não está definido ainda, porque ninguém sabe ainda exatamente qual é a natureza do benefício especial. Não está classificado. E lembrando uma coisa, aproveitando o gancho, quem já está aposentado e as pensionistas, elas não estão sujeitas a essa questão da migração. Já está aposentado, já está com o seu regime definido, já está com direito adquirido, né? Não está sujeita a essa nova perspectiva de migrar ou não. Então, aposentados e pensionistas não entram nessa discussão da migração. A pergunta é bem simples. Meu nome é Nonato, já estou aposentado. No caso aí, como você acabou de explicar, que não há necessidade, que não estaria incluso aí os pensionistas e aposentados, o que é preciso a gente fazer? Simplesmente nada, ou precisa entrar no meio eletrônico para fazer alguma coisa? Vocês não precisam fazer nada. Apenas permanecer, porque não tem opção de fazer alguma coisa. O que os aposentados precisam é nos ajudar na luta para trazer os colegas que entraram a partir de 2013, que foram colocados automaticamente, no nosso ponto de vista, de forma equivocada no regime de previdência complementar, uma vez que esse regime de previdência complementar está regulado por uma lei geral e nós nos aposentamos por um regime especial, com uma legislação especial. Então, os aposentados precisam nos ajudar a trazer esses colegas. E por que eu digo isso? Veja, a partir do momento em que você tem policiais que aposentam pelo regime próprio e policiais que aposentam pelo regime previdência complementar, você cria uma cisão na categoria. Imagine só, se esses colegas, futuramente, o governo acaba com a parcela, com o subsídio. Então o governo agora vai passar a remunerar a gente com vencimento básico, como era antigamente, né? Vencimento básico, gratificação A, gratificação B, gratificação C, nada que você vai levar para a aposentadoria. Esse colega, que já não tem mais aposentadoria pelo regime próprio, ou seja, ele já não tem mais a integralidade, ele vai preferir o quê? Ele vai preferir receber esse aumento da ativa, porque ele não vai levar para a aposentadoria. E essa cisão vai levar a uma ruptura da categoria. Percebe a gravidade da situação? Porque você vai ter um aposentado que, em tese, recebe paritariamente. Mas eu sou novo, não vou levar nada, não vou levar isso para a aposentadoria. Eu quero receber agora, eu quero mais que crie uma gratificação nova. Porque eu prefiro receber agora do que receber no futuro. Você veja qual é a perspectiva que esse policial novo tem de continuar na polícia para se aposentar. Porque o sonho de todo policial quando entra na polícia é conseguir se aposentar. Esse é o objetivo. É trabalhar, cumprir os 30 anos de contribuição para chegar lá no final, você aposentar, ter uma aposentadoria justa. E a aposentadoria policial, pelas regras atuais, ela não difere da aposentadoria policial do restante do mundo, não. A maioria dos países tem esse estilo, tem o mesmo sistema muito parecido com o nosso, 30 anos de contribuição. E você ainda tem que levar em consideração mais uma coisa, hoje o policial entra mais velho na polícia. Antigamente o policial entrava com 18 anos, agora é nível superior. Com um nível superior, 24, 25, 26, 30. Com mais 30 de contribuição, são 60 anos. Então como é que você vai ter um policial, duas categorias de policial? É o policial que se aposenta paritário integral e o policial que vai receber o teto da Previdência.
Se ele quiser, ele contribui para o FUNPRESP, ele que se vire depois. Esse policial está muito mais preocupado com o imediato do que com o futuro. Se ele quiser o futuro, ele planeja. Então, essa questão do que os aposentados... O aposentado diz assim, não, o aposentado não tem nada para fazer, realmente o aposentado ele não tem nada a fazer com relação à questão de migrar ou não migrar. Mas é necessária a participação do aposentado, porque essa decisão agora de migrar e essa colocação automática dos novos policiais no regime próprio de previdência pode causar, sim, um prejuízo futuro para os aposentados, na medida em que haja a perda da paridade. Mais alguma pergunta? Flávio? O que eu ia falar, você falou que é justamente fazer uma simulação em bancos. E na simulação do banco você tem uma ideia, para responder o colega, você tem uma ideia muito próxima daquilo que você tem normalmente num investimento, seja PGBL, seja título do Tesouro. Se você entrar no site do Banco do Brasil, você consegue fazer uma simulação, PGBL, título do Tesouro, vários investimentos, e você consegue fazer uma simulação. Óbvio, da mesma forma como o FUNPRESP, um exercício de futurologia. Quando você faz aquela simulação ali, é um exercício de futurologia, como a gente está fazendo aqui também. A gente segurou a reforma da Previdência esse ano passado? Seguramos. Esse ano, né? E ano passado? Seguramos. Será que nós vamos conseguir segurar 2019? Então, assim, também estamos trabalhando com várias variáveis aqui que a gente não tem elas todas na mão. De qualquer forma, quando você pega e faz a simulação, por exemplo, no Banco do Brasil, ou numa Caixa Econômica, você vê que se você migrar de sistema, talvez o FUNPRESP propriamente não seja a melhor opção dentre os investimentos que estão disponíveis para você. Então, dentre as opções, primeiro ponto, eu concordo em gênero, número e grau com o que foi colocado na mesa. Acho que para nós, policiais federais, em regra geral, é muito ruim. Não fecha a matemática. Não fecha se você pegar... Eu tenho mais ou menos o tempo do seu tempo, eu tenho 15 mais 2 de fora, são 17. Então, se você pegar os outros 13, você não consegue fechar a conta da nossa aposentadoria. De maneira alguma, não fecha, é impossível fechar essa conta. Mas se a gente fizer a opção, eu fiz umas pesquisas, principalmente fiz um PGBL, uma simulação de PGBL e uma de título do Tesouro. O título do Tesouro te oferece mais do que propriamente o FUNPRESP está te oferecendo. Então bem... Acho que essa opção de você entrar no site, dar uma olhada na Caixa, no Banco do Brasil, para quem está pensando em migrar, também é interessante para você fazer essa simulação, para você fazer esse tipo de opção. Até porque tem que ser bem claro essa questão. Uma coisa é você migrar, outra coisa é você aderir ao FUNPRESP. São coisas distintas. Não há uma obrigação, não há uma vinculação entre... Inclusive os novos que tomaram posse depois de 2013, opcionais, podem sair do FUNPRESP. Tem prazo de 90 dias para desistir. Se ele tomar posse hoje, ele pode 90 dias depois sair e receber o dinheiro dele de volta e vai contribuir só pelo teto do INSS. Lembrando que a gente está na Justiça, não só nós, a maioria, ou quase todas as entidades de classe da Polícia Federal hoje estão na Justiça, no sentido de reverter essa situação e trazer os colegas de volta para o regime próprio. Se ninguém tem mais uma pergunta, eu vou agradecer a participação, a palestra do José. Acho que foi muito esclarecedor, trouxe uma posição imparcial. A gente realmente queria que a posição mais tendente à questão de estabelecer um posicionamento realmente foi por parte do sindicato. A gente queria trazer uma pessoa isenta para dar essa posição transparente com relação a quando vale, quando não vale, o que é bom, o que é ruim. E o sindicato tem a posição dele definida. Claro que é uma oposição que é geral, até porque o sindicato representa a todos, está à disposição para ajudar o colega, apesar do tempo, a gente ainda tem aí praticamente amanhã e depois de dia útil para poder ajudar esse colega, mas quem tem dúvida com relação a esse sindicato está à disposição para esclarecer, verificar casos particulares, mas o sindicato não podia deixar de firmar essa posição, que é o entendimento do sindicato, respeitado, claro, todos os entendimentos em sentido contrário,
e todos os pareceres que indicam em outra direção. Muito obrigado a todos pela participação e pelas perguntas, e a luta continua, colegas.